de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando. E olha, o cara conseguiu falar muita coisa, conseguiu levantar muito assunto em apenas 3 minutos. É mole um negócio desse? O Fernando recentemente tem postado poucos vídeos, tem feito um vídeo de explicações referente a isso, que as lives que ele tanto fazia, os vídeos que ele tanto fazia, lives principalmente pós-jogo do Palmeiras, tem causado um pouco de problemas de saúde nele. E curiosamente, com pessoas que trabalham muito tempo no YouTube, isso acaba acontecendo. Ele falou que trabalha com o YouTube, fazendo streams há mais de 10 anos e chegou um momento que ele começou a dar uma diminuída, dar uma acalmada, e isso tem feito bem pra ele. Bom, é aquela, cara, se você tá fazendo uma coisa que tá te fazendo mal e você consegue modificar isso e fazer algo que te faça bem, pô, show de bola, é isso. E curiosamente, eu chego pra reagir do canal dele justamente na época que ele começa a dar mais uma acalmada, mas pra mim tá tranquilo, tá tudo de boa, porque o importante é o cara conseguir se sentir bem fazendo aquilo que gosta. Porque, pô, a coisa mais terrível do mundo é você fazer uma coisa que você não gosta, e eu acredito que 90% dos brasileiros já fazem isso todo santo dia, que é trabalhar em setores que não gostaria de trabalhar, mas tá lá porque precisa se sustentar. Eu entendo, e isso é uma droga. Não é à toa que a gente tem tanto problema psicológico pra lidar. Mas bora ver o assunto do vídeo dele, que eu achei muito interessante. Igual eu falei, em 3 minutos ele conseguiu levantar muita coisa que eu acho que vale a pena reagir, vale a pena trazer esse debate aqui pro meu canal, porque é algo bem interessante e eu pretendo, obviamente, adicionar mais conteúdo em cima daquilo que ele vai apresentar. Mas, enquanto isso, bora lá. E antes de iniciar o vídeo, observem que o quão às vezes é prejudicial você ter um cachorro que solta muito pelo, porque olha a blusa do Fernando. Durante o vídeo vocês vão ver que, rapaz, como tem pelo. É aquela, né? Quem tem cachorro em casa, eu, graças a Deus, daqui acho que um mês mais ou menos eu vou adotar um cachorrinho aqui também. E, cara, acho que isso aí é de menos. Você ter um parceiro aí dentro de casa que traz alegria pro ambiente é fenomenal. E eu acredito que esse deve ser uma das grandes alegrias do Fernando, que, puxa vida, como a blusa dele, como que tá o estado. E outra, Fernando, vamos cortar esse pelinho no nariz, caramba? Que negócio é esse? Só matagal. Eu mal consegui prestar atenção no vídeo. Bora lá. Fala, meus amigos, o palmeirense que tá zoando a opinião do BAP deveria repensar. Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Vai sair um vídeo de continuação, tá, pessoal? Lá no InstaVerde TV, sobre o vídeo que eu postei ontem. Esse vídeo só tem esse assunto. Pedi pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu gostaria que o nosso presidente tivesse essa declaração, a Leila Pereira. Eu vi algumas páginas do Palmeiras zoando a declaração: a gente quer ser o Real Madrid das Américas, mas o contexto da declaração não é o Flamengo virar o Real Madrid do ponto de vista financeiro, de títulos. Veja aí e vamos trocar uma ideia a respeito disso. Bom, antes que o Fernando solte o vídeo, eu quero comentar algo que eu fiquei pensando durante o dia, porque eu meio que já vi esse vídeo e agora eu tô reagindo pela segunda vez, porque começou a me surgir muitas ideias desse assunto. E uma das que eu até recebi críticas, que foi quando eu não sei se pode dizer presidente interino ou responsável pelo Corinthians, disse que queria ser o Flamengo. E, cara, é aquela, você pode se espelhar naquele time que é melhor que você pode se espelhar naquilo que é melhor até pro seu clube. Mas a forma de dizer isso faz toda a diferença. O jeito que o representante do Corinthians falou, parecia que o Corinthians queria ser o Flamengo, literalmente, em tudo. E, cara, igual eu falei, ainda mais vindo de um cara que é político. Como que um cara que é político não consegue dizer as palavras certas de maneira correta? Aí você tem que ficar deixando por interpretação das pessoas que estão ouvindo aquilo que você quer dizer, e não aquilo que realmente você disse. Então, na minha opinião, o jeito que o representante do Corinthians disse, a gente quer voar com águia, a gente quer ser o Flamengo, cara, não é desse jeito que você deve dizer as coisas quando você quer se espelhar em um tipo de organização, um tipo de time, instituição que seja melhor que você. E outra, quer um detalhinho? Quer tipo uma pitadinha de coisa que ajuda quando você quer se espelhar em algo melhor? Foca lá fora. Quando você foca num possível rival, que, pô, todo mundo sabe que existe uma rivalidade entre Corinthians e Flamengo. A rivalidade principalmente de número de torcidas. Aqui em São Paulo vai ser
sempre Corinthians falando que é a maior torcida, e no Rio de Janeiro é o Flamengo falando que é a maior torcida. Você não pode falar que você quer ser igual o rival. Você pode usar referências do rival, mas igual eu falei, os detalhes estão nas palavras, os detalhes estão nos detalhes. Você precisa ser preciso, você precisa saber dizer com as palavras corretas o que você quer transmitir para as pessoas. A gente viu eu não vou lembrar o nome do cara e nem quero saber o nome do representante do Corinthians, mas ali, na minha opinião, ele errou. Ele errou do jeito que ele falou, ele errou do momento que ele falou, o timing que ele quis falar. E agora veio o representante do Flamengo e dá uma declaração que muitos vão falar, é parecido. Cara, não é parecido e vocês vão ver que é totalmente diferente. O jeito que a pessoa fala de como ele quer implementar as situações do seu clube. Presta atenção. Real Madrid, a gente vive num mundo de SAFs, certo? O Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, né? Como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. E o Real Madrid, nós temos que reconhecer, é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Sim. Em quem mais a gente poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Vocês viram como que foi? O jeito que o cara falou? O cara ainda até tirou sarro, tirou uma zoeira. Pô, a gente quer ser realmente o Real Madrid das Américas. Você se espelha naquilo que você pode alcançar. Igual um Flamengo com toda essa magnitude de quantidade de torcedores, de organização estrutural que agora, pô, de um tempo pra cá tem sido surreal pro Flamengo, além das conquistas, que o Flamengo tem conquistado cada vez mais títulos e representação no futebol brasileiro. Se você fala assim, quais são os melhores times do Brasil hoje? Hoje você pega um Flamengo, o Cruzeiro em ascendência agora, né? Botafogo, Palmeiras. Tinha um Atlético Mineiro, mas depois das situações expostas, pô, infelizmente o conceito do Atlético Mineiro caiu muito por terra. Mas, entende, tipo, você tem as organizações que são referência, e o cara pega uma organização que é a dele, que é a referência aqui no Brasil, e se espelha, se equipara com uma organização que é líder mundialmente. Existe o jeito certo de falar as coisas quando você quer se comparar com outro time. Igual eu falei, se você se comparar com um time do exterior, fica muito mais fácil para o seu próprio time, para o seu próprio torcedor aceitar esse tipo de comparação. O problema é se o representante do Flamengo metesse o louco e falasse, a gente tem uma representante igual a do Corinthians. A gente quer ser o Corinthians. As ideias. Um rival. Então, para aqueles que vão aqui no vídeo do corte, vídeo do original, e falar, o cara lá do Corinthians falou a mesma coisa. Gente, não foi a mesma coisa. A gente tem que saber separar, tem que saber interpretar as situações. O jeito que o cara falou. E outra, ele levantou uma bola que o Fernando ainda vai comentar, que é referente à importância, que eu nem tinha prestado atenção, que o Fernando depois me abriu os olhos, sobre times que tem SAF e times que não são SAF. Então eu vou deixar o Fernando comentar e depois eu comento em cima. E no Palmeiras, o cachorro tá sendo amarrado com a linguiça, tá tudo inverso, né? Porque a página que zoou o Flamengo por essa declaração não entendeu o contexto, né? O contexto é não ter dono. Lembra o vídeo que eu falei, olha, o futebol está à venda, o Fluminense está virando SAF agora para um fundo também bancário, né? Vai poder virar, vai virar, se não vai, não sei. Ou seja, ter mais clubes com a autossuficiência do Flamengo e do Palmeiras é necessário para o futebol brasileiro para ter um contraponto. Porque a partir do momento que todo mundo virar SAF, essa relação ela vai ficar muito fria com o torcedor. Então, não que eu seja totalmente contrário à ideia de SAF, eu já expliquei várias vezes. Para alguns clubes eu acho que pode funcionar, pode resgatar, pode salvar. Para outros clubes é simplesmente desnecessário. Cara, aqui o Fernando é preciso e eu sou muito adepto a essa ideia. Por mais que eu também seja adepto à implementação de SAF aqui no Brasil, quando você traz o contraponto, ou seja, você abre a concorrência, você tem uma concorrência de amplo mercado, no sentido de vão existir clubes com SAF e vão existir clubes que são sociedades, não tem um dono certeiro. E normalmente, pelo menos a minha visão, eu acredito que os times que conseguem se manter sendo sociedade, não tendo um investidor unitário no clube, são clubes grandes, são clubes que têm grande massa, movimentação. Por isso que me estranha muito um time igual o Corinthians não conseguir se estruturar e se estabelecer financeiramente ou mesmo estruturalmente.
Porque um time igual o Corinthians, que foi o time que eu levantei aqui no vídeo, é um time gigante. Você pode pegar os 4 grandes de São Paulo. Você tem Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. São 4 times gigantes. 4 times grandes que têm uma alta gama de torcedor. Tem uma alta gama de procura. Então não faz muito sentido esses times estarem precisando de um investidor em potencial. Apesar de que o Palmeiras tem a Leila, que já declarou que é adepta a SAF. O Santos provavelmente a única salvação seja a SAF. O próprio Corinthians, do jeito que tá, a salvação seja a SAF. Então, clubes grandes que têm uma boa representatividade pelo público, pelo jeito a única salvação é a SAF por causa de corrupção e falhas e erros humanos. Então, as falas do Fernandes é mais direcionada, obviamente, para o Palmeiras, porque ele é palmeirense, mas referente à importância de manter sempre o contraponto. Sempre ter times com SAF e times que são sociedade. E no caso eu acho que a SAF dá muito certo quando ela tenta resgatar um time pequeno ou mesmo tenta estabelecer um time pequeno. Tipo um Bragantino da vida, um Fortaleza. O Bahia, na verdade, não era para ser, porém, esportivamente, o Bahia, a gente só conhece conquistas do Bahia lá no passado. Do ano 2000 para frente, o Bahia não teve representatividade nenhuma. Tudo que a gente conhece é antes dos anos 2000. Então, e é um time gigantesco, mas porque falta organização. Faltou alguma coisa na estruturação do Bahia que não fez as coisas funcionarem do jeito correto. E eu acho que esse é o ponto principal que o Fernando vem tratando aqui nesse vídeo de 3 minutos, hein? Então nessa eu tô com o presidente do Flamengo, que o Flamengo seja o Real Madrid, que o Palmeiras seja o Barcelona, e por aí vai. Não é legal os clubes que têm a autossuficiência ficar na mão de um dono que vai ditar as diretrizes, muitas vezes não é palmeirense, ou seja, o clube ele tem que ser preservado. Ontem, inclusive, a gente passou em frente ao clube do Corinthians, vindo aqui pro interior, né? E a gente estava trocando uma ideia sobre, talvez o Corinthians vai precisar se inclinar para isso, e vai gerar uma baita de uma confusão com parte da torcida, ou então vai precisar sangrar muito para pagar essa dívida. Ou seja, o ponto que está o Flamengo hoje, é importante ver do presidente do Flamengo que ele não queira transformar o clube numa SAF, porque seria totalmente desnecessário. Perante as notícias que a gente vê de Flamengo e Palmeiras, eles não precisam ter um dono para assumir a dívida, uma vez que a dívida é controlada. Inclusive saiu o perfil de detalhamento da dívida do Palmeiras. Depois a gente vai fazer em live, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho como que tá essa dívida do Palmeiras, tá? A gente vai ter aí o início do nosso podcast, talvez trazendo pessoas que entendam sobre esse tema. Mas se você vê na frente de Palmeiras e de Flamengo uma pessoa dando a entender que o caminho é a SAF como a Leila Pereira fez, desconfie, tá bom? Queria saber a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Bom, esse foi o vídeo do Fernando, cara, que excelente vídeo. Igual eu falei, em 3 minutos ele consegue levantar muitas situações que podem ser temas de debate muito longos, mas eu não quero muito me alongar em todo esse discurso. Mas ele tem toda a razão, cara. Eu vejo o Santos sofrendo muito de, eu não vou dizer corrupção, mas de más gestões. Santos sofrendo com isso, o Corinthians sofre muito com isso. O Palmeiras conseguiu se acertar um pouquinho antes da Leila, se eu não me engano. Eu não lembro qual que é o dirigente que acertou tudo lá no Palmeiras, mas a Leila por si só conseguiu manter a estrutura de um jeito muito foda, tanto que o Palmeiras é referência para praticamente todos os times brasileiros de como se deve gerir um clube. Mas tem a importância da SAF num clube, tem essa preocupação. A importância é de você conseguir uma profissionalização do seu clube, uma estruturação melhor que possa garantir com que o clube continue sendo competitivo nas competições que ele participa. Porém, o contraponto acaba sendo a parte de identificação. Muitas vezes, na maioria das vezes, pelo menos, quando uma SAF toma o clube, ela tá pouco não é que ela tá pouco se lixando para a torcida, mas principalmente as tomadas de decisão não vai ter influência da torcida, porque o investidor é óbvio que ele vai querer, entre aspas, agradar a torcida porque torcedores dá grana, mas você vê muitas tomadas de decisões, como eu posso dizer, eu ia dizer unitárias, mas são meio que
falta de um planejamento / consenso. Tipo, o que o cara determinar vai ser aquilo, pronto, acabou. Entende? E o torcedor que se dane para se adequar a tomar a decisão desse dono do clube. Então, existe, obviamente, muitas dificuldades e pontos negativos quando se fala em SAF tomar conta de um clube. Mas é isso. O que você acha? O que você pensa? O assunto eu acho que pode ser muito bem trabalhado, pode ser muito bem pensado, principalmente quando se joga numa roda de conversa e vai levantando os pontos e contrapontos. Com certeza muita gente tem muito a dar opinião sobre isso. E agora eu quero ver a sua opinião. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Estamos crescendo, estamos subindo, estamos junto e... Falou!